Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer muito o convite, em meu nome, ao Borba, pela excelente organização, em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia, o nosso orgulho de ter uma sociedade trabalhando da forma que vocês estão fazendo. Vocês estão de parabéns, e a sociedade como um todo, e especialmente não só a paulista, como a Sociedade Brasileira de Reumatologia, tem ganho muito com vocês, e vocês são realmente um exemplo dentro das nossas regionais. Muito obrigado. Em relação a... rapidinho, somente em relação à fibromialgia, toda vez que vem o Eduardo ou eu falar de fibromialgia, a gente fala outra vez a mesma coisa, né? E parece que nós somos da Universidade Católica. Então nós temos muita fé. Muita fé. Eu tenho a impressão que o bispo da minha pontifícia analisou meu currículo e falou: o senhor tem uma missão a cumprir aqui dentro, atender fibromialgia. Então, eu aceitei prontamente ficar na Católica de Campinas e o Martinez lá em Sorocaba. Mas, apenas como um comentário bem rápido, dizer que, aliás, é engraçado lá na faculdade, porque isso corre na faculdade entre os alunos do quarto e quinto ano, né? Você tem ambulatório de reumato hoje? Tem. Se doer tudo, é fibromialgia. E se inchar, você dá o corticoide, Provenza vai entender muito bem. E não é bem assim. Certa vez, eu sempre conto essa história, e lá é um corredor, tem 8 salinhas, a gente abre a porta, coloca os pacientes dentro, o aluno entra, a gente espera cerca de mais ou menos 40, meia hora, 40 minutos. Não deu 10 minutos, um dos alunos saiu. Vamos discutir, professor? Você já acabou, já? Já acabou, já? O que você vê? Dói tudo, professor. É fibromialgia. Não precisamos nem examinar, né? Precisa tomar muito cuidado. E não era fibromialgia, era um hipotireoidismo, tomando inclusive estatina, com dor difusa pelo corpo. Então, chama a atenção da importância do exame físico, a paciência que nós temos que ter. E acrescentando ao que o Martinez falou, como faz diferença, é uma sugestão principalmente para os mais novos, como faz a diferença na primeira consulta, você conversar e com calma explicar para o paciente. E, se possível, se ele estiver sozinho, na segunda consulta, eu não digo exigir, mas solicitar que venha o acompanhante junto. Faz diferença? Faz muita diferença quando o doente te conta alguma coisa com o companheiro do lado ou com a companheira do lado. Isso é fundamental para a gente diminuir a catastrofização da doença. É muito importante que tenha alguém da família escutando o que aquele paciente está falando. Então é fundamental. Certa vez eu fiz um trabalho com o Martinez, já tem acho que uns 15 a 20 anos, junto com a professora Alina Mara. Nós fizemos um trabalho, naquela época era aquela fita cassete. Nós gravamos várias fitas cassetes, fizemos uma reprodução grande e fizemos um trabalho. Martinez no consultório dele, eu no meu consultório, separamos um grupo de paciente com fibromialgia. Esse grupo recebia apenas, fazia o exame físico, recebia orientação e a medicação. E o outro grupo, a mesma coisa, só que levava para casa a fita cassete, para passar para ela e para a família escutar o que era a fibromialgia. Diferença brutal, em termos de melhora clínica daquele que levou para casa a fita, explicou para o marido, explicou para a esposa, para os familiares, o que era a fibromialgia. Então eu vejo que a fibromialgia, além do exercício que comprovadamente funciona, a educação ela é fundamental. Outra sugestão que eu quero dar, é muito importante na primeira consulta explicar que se trata de uma doença em que eu vou tratar, eu vou fazer a minha parte e a senhora vai fazer a sua parte. Porque a expectativa do fibromiálgico, quando ele vai ao reumatologista, que ele encontrou a fórmula mágica. No retorno ele fica tão desapontado que não está dando certo, e todos vocês sabem realmente a frustração que nós ficamos, é dividir com o paciente não só essa decisão de tratamento, ele precisa nos ajudar, é isso que eu queria passar. Alguma pergunta? Nós temos um tempo curto.
Pessoal. Palestras muito boas, como sempre, meus parabéns. Uma pergunta prática para todos. Em relação às infiltrações com lidocaína, em tender points ou trigger points, se vocês as fazem de rotina no consultório, e eu sei que existem algumas evidências, mas eu quero que vocês comentem, por gentileza, se vocês acreditam que essas evidências são de qualidade ou não, e se existe real aplicabilidade dessas infiltrações de lidocaína nos tender points, seja de trapézio, de trocânteres imitando bursas trocantéricas ou qualquer outro tender point clássico. Obrigado. Então, nós temos que distinguir tender points de trigger points. Tender points é dor à palpação, que a gente faz no fibromialgico avaliando a lodínia. Eu dou um estímulo mecânico e recebo uma percepção dolorosa. Isto é uma consequência de toda a fisiopatologia que a gente não apresentou hoje porque não era o tema da aula, mas que está bem estudada, e, portanto, não há qualquer infiltração periférica que vai mudar a percepção de dor alterada. Não há evidência científica para infiltração em fibromialgico. Diferente na dor miofacial, onde aí a gente tem uma questão periférica, a formação das bandas tensas, em que é o agulhamento seco, a infiltração com xilocaína, há alguma evidência de melhora, mas é para outra patologia que seria a dor miofacial regional. Pelo menos é a experiência que eu tenho. Não sei, Provença, quer comentar alguma coisa? Alguma outra pergunta? Não? Martinez, então vou te perguntar, nessa última recomendação do Eular, ele realmente coloca o exercício físico como um dos pilares do tratamento fibromiálgico, mas ele coloca ali que não existe evidência científica entre qual atividade é melhor, o aeróbico ou o fortalecimento, ou solo e água. Na tua prática, como é que você vê isso? Eu acho que o exercício bom é o que o paciente faz, né? Então, ainda acredito que a combinação de flexibilidade, fortalecimento muscular e aeróbico, desde que no limite do paciente com orientação, seria o melhor dos mundos. Eu prefiro um paciente que saia caminhar do que aquele que me fala que vai fazer hidroginástica, leva um mês para comprar um maiô, um mês para arrumar a piscina, aí chega o inverno e ele para. Então eu sempre discuto com o meu paciente a questão da adesão primeiro, e baseado na adesão, a escolha da melhor terapia de atividade física. A minha pergunta é para o Radu. Nessas situações clínicas de estenose do canal vertebral, ou até em situações que não tem isso comprovadamente, mas tem dor lombar, outrora se preconizou o uso aí da peridural com xilocaína e com corticoide. Depois não mais se falou nisso e eu achava nisso uma coisa que poderia ser tão útil quanto uma infiltração no joelho ou coisa parecida. E cheguei até a publicar um trabalho na Revista Brasileira de Anestesiologia, já há muitos anos atrás. Por que nós abandonamos isso? Porque era um resultado extremamente favorável nesses doentes, principalmente quando surgiram depois esses corticoides de longa duração aí. Não abandonamos, é o que eu comentei. Eu gosto bem de infiltração para síndrome do canal estreito. Só que eu não uso lidocaína, eu faço só com corticoide. Mas acho que foi comentado isso. Não só continuamos fazendo com resultados muito bons. Mas são poucos, né, que fazem isso, né, Radu? Talvez vocês... Você sabe que a literatura é controversa. Então, se a gente pegar a literatura médica nisso, a gente tem estudos mostrando melhor e estudos não mostrando melhores. Na minha opinião, isso se deve por causa da metodologia dos estudos, a população que eles pegam. O objetivo da infiltração na coluna é o mesmo objetivo da cirurgia, melhora do perímetro de marcha. Então é naquele paciente que tem a capacidade de andar por causa do quadro clínico geral dele, ou seja, ele não é um DPOC, não é um ICC, não tem um A de quadril, não tem um AGL, ele tem a capacidade de andar. Ele andava até 2 anos atrás, quando começou a desenvolver canal estreito. E parou de andar por causa da claudicação neurogênica. Esse é o paciente que vai responder muito bem à infiltração.
Agora, é óbvio que se eu pegar um paciente que já não anda porque tem um A de quadril, ele vai continuar não andando por causa do A do quadril. E se a queixa dele é lombalgia, se a queixa dele não é tanto a fraqueza nas pernas, a lombalgia também não responde tão bem. O que responde bem é o quadro radicular. Muito obrigado. Vou fazer uma outra perguntinha para você, Martins, mas é uma provocação mesmo. É assim, a bola da vez agora no consultório, pelo menos a minha experiência, é a melatonina. Os pacientes fibromialgicos vêm e perguntam, e a melatonina, eu posso tomar? Vai melhorar o meu padrão de sono? Isso pode ter algum benefício na minha evolução clínica? E eu sei que está começando a aparecer alguns trabalhinhos sobre a melatonina, né? Qual que é a tua opinião? Não, então, na verdade, assim, estão começando a aparecer alguns trabalhos, principalmente com a melhora do sono, e naqueles pacientes onde o sono é importante, o resultado é melhor. Mas são trabalhos pequenos, com poucos pacientes, a gente vai ter que ver para frente. O uso da melatonina, essa que está aí, que você compra como suplemento alimentar, é a mesma situação analógica que a gente vê em outros suplementos alimentares em que a gente acaba tendo que usar sem muito respaldo científico. Eu não tenho experiência, mas eu estou também esperando para ver essas respostas. Agora, a provocação, não se preocupe, falar de fibromialgia é uma provocação. Canabinoide. Não, então tem estudos mostrando na dor crônica. Né? Não é maconha, né? Isso da dor crônica. Eu acho que nos casos refratários, nos casos difíceis, pode ser uma alternativa promissora, mas ainda muito, muito incipiente ainda. Só para provocar mesmo. Então, devido ao horário, nós vamos encerrar essa sessão e eu queria agradecer a participação de todos. Obrigada.